Graça e paz a todos, eu sou o pastor Paulo Coutinho e hoje eu quero trazer algo muito legal, muito interessante, que a gente só percebe fazendo uma correta exegese. Pastor Paulo, o que é exegese? É quando você passa a interpretar a partir dos textos originais da Bíblia. Então, você vai interpretar aquele texto, mas não somente olhando para as traduções ou as diversas traduções, por isso que geralmente a gente compra várias Bíblias, para que a gente possa comparar as possíveis traduções para aquela palavra ali. Mas a exegese também vai nos dar mais uma ferramenta, que é olhar para o texto original. Por que que isso é importante? Costumo ensinar no curso em que estamos ministrando de teologia que é muito difícil você conseguir traduzir perfeitamente de um idioma para o outro. Por quê? Porque toda palavra está conectada à cultura daquela época, está conectado ao idioma daquela época, está conectado ao pensamento daquela época. E o idioma hebraico, ele é muito fascinante. Então vamos ter vários vídeos sobre palavras em hebraico, e aí você vai ver o que eu estou falando aqui neste vídeo. Como é fascinante demais você estudar o termo hebraico. Te dá uma luz muito grande sobre o texto. E um desses textos é esse de Êxodo 10, versículo 1, quando Deus diz a Moisés, vai até Faraó. Por quê? Deixa eu pegar aqui o texto em hebraico para a gente comparar. Abra aí na sua Bíblia, Êxodo 10, 1. Diz assim, ó. Aqui no caso está em inglês, então eu vou tentar traduzir mais ou menos como está aqui. E disse Yahvé ou para, né, que está para, Moisés. Então, disse Deus a Moisés, vai. Tá? Na Bíblia em português, deixa eu pegar algumas traduções aqui. Está assim, ó, depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó. Por isso que eu gosto de ver no texto hebraico ali, porque na Bíblia em português, para a tradução ficar mais próxima do original, às vezes você vai adicionando palavras, o que é normal, tá? Porque é muito difícil, você vê isso nesse vídeo aqui, é muito difícil você transpor um texto de uma cultura, de um idioma para outro idioma, porque você não tem termos equivalentes. É como a gente traduzir o termo saudade, por exemplo. Você não tem saudade em outros idiomas, entende? E aí, às vezes, para você fazer uma tradução de saudade, você vai ter que explicar a saudade, fazer uma sentença e não a palavra diretamente, tá? Então, depois disse o Senhor a Moisés, isso na Almeida Corrigida Fiel. Se a gente for na NVT, que é uma versão mais recente, está bem mais próximo do hebraico. Ó. O Senhor disse a Moisés, volte ao Faraó. Você já viu como é que tem uma mudança, né? Como é que está aqui? Vai a Faraó, e o outro é volte a Faraó. Uma palavra, esse bo, que é traduzido como vai, volte, só para você ver como é que o texto é difícil de traduzir para o português, porque não tem uma palavra exatamente no português que represente esse bo aqui. Tá? Vou pegar aqui na NAA. Na NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? O Senhor disse a Moisés, vá falar com o Faraó. 3 versões que eu peguei aqui rápido, já temos 3 versões diferentes. Tá? Na que eu estou vendo aqui no inglês, tá? E disse Deus a Moisés, entre, go in. Olha como é que tem várias formas de se traduzir bo, porque é difícil. É igual você traduzir o termo Leviatã de Jó. Que palavra no português você vai aplicar para Leviatã? Você tem que achar um equivalente, né? Como não tem, às vezes as pessoas só fazem a transliteração, que é trocar a letra do hebraico para o latim, e deixa lá o termo que está lá mesmo, né? Tipo apóstolo, tipo presbítero, né? São palavras que você, apocalipse, são palavras que você só transliterou para um outro idioma. Né? Você não achou naquele idioma uma palavra equivalente. Né? Os ingleses colocam no lugar de apocalipse a palavra, o significado do termo, que é revelação. Né? Não existe apocalipse,
na Bíblia em inglês. Existe revelação, livro da revelação. Tá? É muito difícil traduzir, é muito difícil. Né? Porque você está lidando com coisas completamente diferentes. Tá? Quer dizer que a tradução está errada? Não. Quer dizer que ela está sempre e cada vez mais próxima da realidade daquele idioma, daquela cultura. Por isso é importante o processo de tradução, ele nunca parar, nunca deixar de evoluir, porque a intenção é que palavras fiquem sempre conectadas às palavras originais. Então, é por isso que você vai ter uma dificuldade com as Bíblias que são traduzidas e tem assim, próximo ao original, fiel ao original, e às vezes as palavras que estão ali, as frases, vão ser difíceis de serem entendidas. Por isso que pessoas falam assim, poxa, pastor, eu não consigo, eu estou vendo aqui a frase, eu estou lendo, mas não entra na minha cabeça, não faz sentido a frase, parece que a frase está meio sem pé, sem cabeça. É porque quando você tem uma Bíblia que traduz muito perto do original, é porque não tem como eu mostrar aqui o texto interlinear. Eu tenho aqui uma Bíblia que é interlinear, que aí mostra a versão em português, montada, bonitinha, e a versão como se fosse traduzindo ao pé da letra cada palavra. Você vai ver que não faz sentido, tá? Se a gente for fazer dessa forma, palavra por palavra. Por causa dessa dificuldade, e faz sentido naquele idioma, mas no português você precisa fazer alguma adaptação, tá? Isso tudo é normal, tá, gente? É assim que eles fazem a tradução. Por exemplo, a Bíblia, a NVI, quando lá em Gênesis Deus vai fazer uma mulher, e algumas Bíblias chamam de adjuntora, a nova NVI traduz como aliada. Porque é difícil você ter um termo igual aquele lá que represente aquilo lá aqui no português. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou explicando nesse vídeo aqui porque outros vídeos também vão precisar dessa explicação, tá? Porque às vezes a pessoa pensa que no inglês está errado ou no português está errado. Não, todos eles estão certos. Só que a dificuldade é você representar aquela mesma ideia num idioma diferente, numa cultura diferente. Né? É igual você botar em português. E aí, cara, como é que você traduz isso para o hebraico? Como você traduz isso para o inglês? Né? É difícil. Bom, vamos lá. Dito isto, em hebraico, Êxodo 10:1 está assim: Vaiomer, Yahvé, que seria o nome de Deus, El Moshe, Bo El Paró, que seria Faraó. Né? Então, Vaiomer, e disse, aí o nome de Deus, alguns traduzem como Hashem, vou botar como está aqui, Yahvé. El, não é o de Deus, mas é o de preposição, né? De até, aliás, a ou para, aqui no inglês está para. Né? Então, e disse Deus a Moshe, Moisés, Bo, ou seja, Goim, to, aliás, El, Paró, então para Faraó. Então, o que Deus está falando aqui é para Moisés entrar, como está aqui no inglês, a Faraó. Mas por que é tão difícil traduzir esse termo Bo? Porque Bo, ele não significa literalmente vai. Tá? Bo, ele tem uma definição especial, por isso que é difícil traduzir. Diferente do seu equivalente, que seria vai, a palavra ler. Não é ler de leitura, tá? Ler hebraico. L-S-H, ler. Por exemplo, Gênesis 12:1, né? Deus disse para Abrão, vai, sai da tua terra. Ali é ler. Em Gênesis 20, deixa eu ver se é 27. Isso, Gênesis 27, versículo 9. Rebeca diz para Jacó, vai agora ao rebanho. Ali está ler. Aí você vê, poxa, pastor, meio complicado isso, né? Porque você tem duas palavras para vai. Só que não é bem assim. Ler é vai, mas bo, ele tem um sentido maior de venha, sabe? Eu estava vendo alguns rabinos explicando sobre isso, interessante, porque parece que o bo, ele é trazer alguém para perto do falante,
Ou seja, como se Deus já estivesse lá com Moisés, porque aqui no caso Êxodo 10:1 é o período das pragas, né? E Deus está agindo ali no Egito. Só que a conotação desse texto no português parece que Deus está fora da situação e dizendo para Moisés, Moisés, vá lá. Eu estou aqui, te dei as dicas, agora você vai. Só que não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo, Deus está dizendo, Moisés, eu estou aqui dentro do problema já. Vem cá, porque eu vou te usar. Vem cá, porque eu vou falar contigo, vou falar o que você tem que falar, vou te explicar, vou te dar as orientações e você vai passar para Moisés, para Faraó. Então, por isso que tem essa dificuldade. Não tem uma palavra dessa no português. A gente poderia traduzir como venha, seria mais próximo. Só que para quem está ouvindo essa palavra no hebraico, é você ir para perto de quem está falando, sabe? Então, é como se Deus estivesse dizendo assim, Moisés, eu já estou aqui, junto com o faraó, já estou agindo, estou dentro do Egito, para poder libertar o meu povo, e quero que você venha aqui porque eu vou te usar para esse processo. Moral da história. Como é que a gente pode entender isso? Qual é a mensagem que Deus quer passar para cada um de nós nesse texto? Lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés achou que Deus libertaria o povo, né? Moisés, vá lá, abre as portas, pega o povo e tira, dá teu jeito. Não era isso que Deus, não era essa a proposta. A proposta era Deus libertar o povo usando Moisés. Então, é assim que Deus faz conosco. Quando Deus nos envia para alguma coisa, quando Deus conta com a gente para fazer a obra, ou para fazer missões, ou para poder fazer qualquer coisa que Ele colocou em nossas mãos, Ele não está deixando a gente ir sozinho. Ele está dizendo assim, olha, você vai fazer, mas eu vou estar com você. Quer ver onde que isso se aplica na prática? Deus, por exemplo, quando Moisés morre, o que ele disse para Josué? Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Portanto, esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, Deus estaria com Josué, mas Josué tinha que seguir em frente. E Deus ia junto com ele no meio daqueles problemas que ele enfrentaria. Novo Testamento, quando Jesus, em Mateus 28, ele vai dizer, olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho. A gente não leu o texto até o final. Depois que Deus dá a ordem, o que ele vai dizer? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Embora Deus nos mande ir, esse ir é mais um venha, é mais um vamos juntos, é mais um vamos fazer esse negócio juntos, tá? Vamos caminhar juntos, do que um vou ficar aqui, te instruir, vai você, segue o teu caminho. Não é isso. Não é isso. Tá? Então é mais um... É por isso que é difícil traduzir o burro. Tá? Mas esse é o caminho das pedras. Então é mais um vamos, é mais um venha, é mais um chega para perto de mim. Por isso que eu acho que a NVT, vou só confirmar aqui para não falar besteira, isso, a NVT vai traduzir, por exemplo, como volte. Né? Volte ao faraó, pois endureceu o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. Ou seja, Deus já está lá, cara. Ou seja, volte, porque eu já agi lá, já estou agindo lá. Né? Então, é muito interessante. Então, Deus está conosco, irmãos. Guarde isso no seu coração. Quando Deus te enviar, Ele não está te enviando, te jogando no problema. Ele está indo junto. E, assim como Êxodo 10:1, Deus já estava lá. Ele só estava esperando Moisés chegar. Então, gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Tá? Lembra sempre desse burro. Quando você fala assim, poxa, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, lembra do que Paulo disse. A nossa capacidade vem do Senhor. Lembra que Deus está conosco nesse burro, nesse vai, nesse venha, né? Nessa missão que Deus nos deu, no ministério, no chamado que Deus colocou em nossas mãos. Tá bom? Lembra que Deus está conosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe. Até o próximo conteúdo.